O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém, perguntando: Onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia. Pois assim foi escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: Ide e procurai obter informações exatas sobre o menino. E quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E o Verbo Divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Meus queridos irmãos, celebramos este dia tão importante da Epifania, porque Jesus não é somente homem ou um homem que vem para ser o Messias ou que é escolhido por Deus. Ele é o próprio Deus que vem para nos salvar, para nos trazer o céu, para nos levar junto dele e mostrar assim a sua glória. Claro que uma glória um tanto discreta. Jesus chega discretamente, rosto divino do homem e rosto humano de Deus, mas já vimos ali a sua glória no seu nascimento, quando os anjos descem do céu, não como uma figura de linguagem, mas como essas criaturas invisíveis que Deus permite serem vistas e cantarem glória a Deus nas alturas. E também vimos ali pastores que vieram adorar o menino Jesus. Mas o Senhor não quer que a salvação se faça somente para um grupo restrito de pessoas. Ele não quer dar o céu a poucos. A salvação viria aos judeus,
Este era o plano de Deus, este era o plano de salvação, mas Deus quis estender os seus braços, quis que a sua família fosse ainda maior, e Ele inspirou através da sabedoria humana estes homens que eram reis e que eram magos, feiticeiros, que eram pagãos. Eram homens sábios que viviam no Oriente. Nós sabemos pela tradição da igreja que eram 3 reis magos: Gaspar, Melquior e Baltazar. Talvez chegamos a essa conclusão por conta dos presentes que eles deram, ouro, incenso e mirra, mas foi Santa Helena que descobriu também as suas relíquias, os seus restos mortais, e os restos mortais desses 3 homens, de verdade, eles estão na Catedral de Colônia, na Alemanha. Ali estão as relíquias dos 3 reis magos, que são considerados por nós santos. E são santos porque, primeiro de tudo, eles se ajoelharam diante do único Deus verdadeiro, que estava presente naquele menininho, o menino Jesus. E prostrando, se adoraram, ou o adoraram, prostrando-se, o adoraram. E então reconheceram que Ele é o único Deus. Eles que eram pagãos, acreditavam em vários deuses. Depois, há algo muito importante nesse Evangelho. Eles voltam para a sua terra, voltam para a sua vida, mas já não da mesma maneira. Eles voltam por outro caminho. Assim, esses pagãos nos mostram algo muito importante, que quando nós somos admitidos na família de Deus, nós não podemos ser as mesmas pessoas. Deus veio para nos salvar, não para que a gente fique sentado no sofá, assistindo qualquer coisa, ou que a gente ande na preguiça do mundo atual, olhando as redes sociais. São coisas que passam horas e horas e horas e horas, sem poder beber da sabedoria do Deus que nos visita, do Deus que vem até nós. Eles viram a estrela no Oriente e eles foram atrás da estrela. Eles foram seguir esta estrela através de uma sabedoria humana, porque eles só tinham isso. Eles buscavam a verdade. E Deus se mostrou assim a eles, porque eram honestos na sua busca. Então nós que recebemos a grande graça de sermos batizados, a grande graça de sermos filhos de Deus, nós muito mais precisamos mudar as nossas vidas. Muito mais precisamos seguir outro caminho, o caminho de conversão. E esses reis magos, meus irmãos, santos reis magos, claro, converteram os seus povos todos com a sua vida de santidade, porque descobriram que havia um único Deus. E nós, os católicos, muitas vezes andamos por caminhos errados. Como nós tivemos a graça dessas missões aqui na nossa paróquia. A missão que é anunciar o Cristo, este Cristo que se dá na Eucaristia, o amor de Deus que vem para salvar a humanidade. Deus mandou o seu Filho para nos salvar. Isso foi anunciado e Deus nos deu a graça de fazermos missões todos os dias, de termos um bom descanso no dia que era para descansar, de termos um sol no dia que era para nós sairmos em missão, de intercedermos, de ajudarmos. Mas sabe o que nós encontramos? Nós encontramos muitos católicos, alguns lugares com muitos católicos ainda, alguns católicos que... Você é católico? Sim. Você vai na igreja? Para falar a verdade, eu não vou não. Estou aqui na minha casa, esperando ver se a salvação
chega em mim. Meus irmãos, se o carro não vai até o posto de gasolina para pôr combustível, como é que ele vai andar? E se ele para no meio do caminho, ao menos o motorista tem que pedir carona e pedir para alguém levar ele até o posto, para a gasolina chegar até o carro. E às vezes a gasolina vai até o carro, como os missionários chegaram até as pessoas, mas tem gente que mesmo assim continua morna. E o Senhor já disse que os mornos eu vomitarei. Os mornos não são suportados pela digestão do Senhor. Ele não comunga, ele não consegue comungar pessoas mornas, porque elas não dão um passo. E depois reclamam da vida e andam emburradas, brigam com Deus, se acham superiores, se acham grandes, mas não dão um passo para que a sua vida seja melhor. Para que a nossa vida seja melhor, nós precisamos fazer como estes santos, esses 3 santos. Ajoelharam-se diante do menino que estava no colo de sua mãe. E ainda tem umas pessoas que têm a coragem de dizer que Nossa Senhora não é nada. Eles viram Maria com o menino, diz aqui no Evangelho. Eles viram Maria com o menino nos braços e eles se ajoelharam para adorar o menino, mas ele estava nos braços dela, ele estava junto com ela, e não tem como tirar Nossa Senhora da nossa história, da história da nossa salvação. Encontramos também muitos pagãos nesta nossa terra aqui. Muita gente que ainda acredita em feitiços. Muita gente que ainda acredita em coisas que não são deuses, porque há um só Deus. Tem gente que ainda acredita em pequenos feitiços. Tem gente que serve de cobaia para espíritos malignos e pensa que é importante por isso. A nossa importância não está nisso. A nossa importância não está em receber entidades espirituais, e digo malignas, porque depois o trabalho fica para o sacerdote tirar os espíritos malignos. Mas se a pessoa quiser, se a pessoa não quiser, o espírito não vai sair, por mais que o sacerdote ordene. Então, meus irmãos, nós precisamos dar o passo da nossa fé. Nós precisamos mudar nosso caminho. E havia um outro homem que queria adorar o menino, o rei Herodes, não é? O rei Herodes diz: vão lá e calculem precisamente onde é que está o menino, e quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Mentiroso! Nós sabemos que Herodes não queria adorar o menino. Ele tinha medo de perder o seu poder humano. Tantos cristãos ainda vêm à igreja e dizem que querem adorar o único Deus, que querem adorar o Senhor Jesus, e dizem: eu creio em Deus Pai, eu creio no Filho, no Espírito Santo, na Santa Igreja, eu creio na ressurreição dos mortos, eu creio na vida eterna. Mas, como Herodes, mentem, são mentirosos, só querem matar o menino, só querem o poder para si, só querem ser egoístas e tomar para si a riqueza deste mundo. Não creem de verdade. Aquele que crê está disposto a deixar tudo. Meus irmãos, que nós possamos acender as nossas luzes. A luz que brilha no Natal não é a luz de um simples humano,
é a luz do próprio Deus que vem para nos salvar. Acende as suas luzes, Jerusalém, levanta-te, acende as luzes, ouvimos na primeira leitura do profeta Isaías, porque chegou a tua luz, apareceu sobre ti a glória do Senhor. Deixemos que esta glória inebrie a nossa vida e também nós possamos brilhar diante do mundo, o mundo que se encontra envolto em tantas trevas. Deus chamou a cada batizado para ser luz. Acende as tuas luzes, porque chegou a tua luz, a luz que vem do céu, a luz que é o próprio Deus. Que o Senhor nos dê a graça de uma conversão sincera e de que possamos anunciar este amor que vem para nos visitar. Louvado seja o Santíssimo Sacramento.